Então vamos lá, pessoal, para mais um tutorial hoje aqui de Photoshop, onde eu vou estar ensinando para vocês hoje como vocês removerem um determinado objeto, pessoa de uma cena, de uma determinada imagem. O primeiro ponto que eu quero colocar como observação para quando você for aplicar essa técnica, né, utilizar essa ferramenta, de preferência você utilizar com fundos que tenham simetria de cores, de elementos, porque o que esse efeito faz? Ele basicamente vai pegar uma área que você selecionou e ele vai cobrir aquela área com partes próximas a ela, ou seja, partes próximas ao elemento deste homem aqui vão ser preenchidas nessa área que compõe aqui pelo homem, tá certo? Então sempre buscar imagens, quanto mais tiver simetrias do fundo, por exemplo, se a gente for analisar essa composição aqui, a gente tem o homem, né? A gente tem essa parte aqui do gramado, desse ambiente onde ele está presente, com essa tonalidade verde um pouco tirada, né, a saturação. E a gente tem umas tonalidades semelhantes também lá atrás, né, que a gente tem ali uma cor um pouco amarelada, ali quase um verde um pouco para limão. E a gente tem uma área bem meio que cinza com um branco lá para trás, tá certo? Então, como é que a gente faz isso? Primeiramente, você seleciona essa ferramenta aqui de laço, para a gente selecionar a área que está o homem ou o objeto que a gente vai remover. Nesse caso aqui, o homem. O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vem selecionar áreas próximas do homem. A gente não pode colocar nem muito distante e nem muito próximo. A gente tem que colocar aqui uma distância média entre o homem e a área que ele está presente. Então vamos lá, fazer isso na prática. A gente vem aqui, clica, segura, e aí você segura esse laço. Aí você vai contornando com o laço aqui. Lembrando que essa dica aqui é uma dica que eu estou colocando para iniciantes. Essa dica aqui é uma ferramenta de iniciantes, ou seja, a gente tem outras formas de fazer essa remoção que são mais avançadas, que a gente demora um pouco mais. Quanto, tipo assim, mais difícil for o fundo, né, se o fundo tiver muita coloração, muita variação de tom, a gente vai ter que fazer retoques para conseguir um resultado melhor. Então, ter atenção em relação a isso, ao fundo. Estou fazendo primeiro com esse exemplo aqui, mas depois a gente vai fazer com outro exemplo que é bem mais simples para você entender. Então, prontinho. Eu utilizei minha ferramenta do laço e eu selecionei toda a área aqui que estava contornando esse homem, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai numa ferramenta que se chama... Deixa eu logo fazer aqui por atalho, que fica melhor para vocês até pegarem rápido. O atalho é Shift F5. Depois que você aperta Shift F5, me mostra essa janelinha, né? Para você configurar aqui, mas você não precisa configurar nada. Do jeito que está aqui, você só dá um OK e aí o Photoshop faz o trabalho dele. Vamos ver como é que vai ficar o resultado aqui. Prontinho. Depois disso, a gente aperta Ctrl D. E é o resultado que a gente teve. O que o Photoshop fez basicamente? Ele pegou aquela área que o homem estava, né? Que era uma área similar, a gente tem similaridade, né, com o fundo. Então o que ele fez? Ele pegou aquilo, né, o que está atrás dele, o que está próximo dele, e ele preencheu, por isso que o nome do próprio efeito é preencher. É esse efeito bem aqui em editar, preencher. E aí ele preencheu aquela área com informação que está próxima a esse objeto. Então o Photoshop ele faz isso para remover determinados objetos ou determinada pessoa de um fundo, tá certo? Aqui a gente teve, por exemplo, esse caso específico de que essa informação aqui ficou para cá, né, um pouco fora. A gente pode retocar, como eu falei, tem imagens que a gente vai precisar fazer retoques. Qual a ferramenta de retoque que eu aconselho aqui? A ferramenta de recuperação para manchas. A gente chega aqui, deixa o pincel um pouco pequeno e a gente vai só passando lentamente. Ó, vai passando que o pincel vai fazendo a remoção aqui, ó.
sempre passando de forma leve para não ter nada, nenhum movimento brusco. Então a gente vem só para remover aqui, ó. Prontinho, a gente tem um resultado bem melhor, como se essa informação não existisse aqui. Então a gente conseguiu remover o objeto de forma simples e fácil com uma ferramenta bem simples do Photoshop. Um outro exemplo que eu separei aqui é nesse caso aqui, como eu falei, quanto mais similar forem as tonalidades do fundo referentes ao objeto que você vai remover, mais fácil vai ser e o resultado vai ser bem melhor. Aqui a gente tem um exemplo, né, dessa galera aqui que está saltando, e o fundo referente a esse homem aqui que a gente vai remover, pode perceber que tem muita semelhança. O fundo tem uma tonalidade branca aqui, a gente tem aqui uma tonalidade um pouco mais escura, mas aqui no geral é tudo parecido. Então, se a gente for aqui com a ferramenta laço, a gente passa aqui ao redor dele sem problema nenhum. Vem aqui, tomar cuidado para não passar muito próximo da outra garota, porque se eu passar isso aqui muito próximo da outra garota, aqui eu não sei se vai acontecer isso, pode acontecer de ele pegar essa parte aqui e preencher aqui também. Então a gente tem que tomar cuidado só com isso. Vamos até fazer outra seleção aqui, fazer até mais próximo. A gente seleciona aqui, selecionou aqui, e aqui eu vou deixar bem mais próximo para não ter um perigo de ele pegar a informação da garota que está ao lado. Então aqui eu não preciso me preocupar do outro lado. Prontinho. A gente vem F5, Shift F5, vai me aparecer essa janela, né, de preencher, e dou um OK. Vamos ver o que vai acontecer agora. Prontinho. A gente dá um Ctrl D para tirar a seleção. E olha o que aconteceu. A gente tem um resultado perfeito aqui. Por quê? Porque o fundo ele tem muita similaridade de cores, de tonalidades. Então a gente não teve problema aqui para recortar esse homem do fundo, certo? Então, sempre ter esse cuidado. Essa ferramenta, lembrando, essa ferramenta é uma ferramenta bem iniciante para remoção de fundos. A gente tem outras ferramentas mais avançadas que em outros tutoriais eu vou estar passando para vocês, tá certo? Então, se você aprendeu algo, se você conseguiu fazer isso aí, comenta aí embaixo. Se você teve algum problema, alguma dificuldade, comenta aí também que eu vou estar lhe ajudando, tá certo? Então, até o próximo tutorial.